Já faz algum tempo que eu lancei um vídeo onde eu falo sobre as muitas dificuldades de se adaptar a uma animação, e muito do que eu disse nele ainda é válido para essa minha crítica barra análise de Beth, uma série em live action que é ligeiramente baseada no anime de Kakegurui. No caso de você não saber do que se trata Kakegurui, aqui vai uma breve sinopse. Yumi Kojabami, uma garota viciada em apostas, é transferida para uma escola em que a hierarquia de poder do lugar baseia-se nos ganhos advindos de apostas entre os estudantes. Em outras palavras, aqueles com mais dinheiro de aposta estão no topo e aqueles em dívida são a base da cadeia alimentar. Para além dessa premissa, que de certa forma comenta o típico registro de história sobre ensino médio sobre valentões contra nerds, o que torna Kakegurui notável é a maneira como o anime representa as apostas. Cada jogo é um conflito intenso, não só de interesse por dinheiro e de manutenção de um status quo escolar, mas também é o ápice de um prazer quase sexual. As personagens, em sua esmagadora maioria mulheres, são retratadas em extremo êxtase a cada jogada bem-sucedida, a cada leitura da estratégia dos adversários. O exagero nas expressões faciais, os gestos com os braços, os olhares, todos podem ser lidos a partir de uma chave quase que erótica, como se o jogo entre essas pessoas gerasse tanto ou mais prazer do que uma relação de intimidade. Para alguns, isso pode ser material mais do que suficiente para fomentar algumas fantasias pervertidas. Já para mim, particularmente, todo esse exagero é o que torna Kakegurui um exemplo perfeito de humor camp, e esse que é marcado pela artificialidade das expressões. Então, o grande desafio que Beth tem que ultrapassar é como adaptar esse mesmo tipo de humor. Em uma animação, a liberdade expressiva do ato de animar, o que possibilita uma maior estilização dos personagens e do espaço, se contrasta com os rastros do real que estão contidos em uma série live action. Veja bem, em uma gravação com atores, digo com pessoas reais, acaba se imprimindo na imagem resultante um tipo de resquício do real que dificilmente é apagado. É por isso, por exemplo, que algumas pessoas tendem a considerar fotografias e gravações em vídeo como marcadores de realidade. Por maiores que sejam as alterações feitas na pós-produção, com a aplicação de efeitos visuais, por exemplo, o audiovisual live action presentifica o corpo dos atores. O que vemos em tela só existe porque um conjunto de atores e de outros profissionais do audiovisual estavam presentes em um determinado espaço-tempo e encenaram/gravaram determinada situação. Assim, o que vemos na tela em um live action, de certo modo, é a reprodução de ações executadas em um espaço-tempo. O mesmo não pode ser dito de uma animação, por exemplo. Claro que existem casos onde pessoas servem de modelos para animação de gestos ou na captura de movimentos, mas preste atenção que o termo utilizado é servir de modelo, já que a performance do sujeito em si, as ações e as expressões executadas, não tem a mesma correspondência espaço-temporal de filmagens em live action. Considerando isso, Beth opta por não utilizar-se do mesmo senso de humor camp do material base, já que na minha cabeça os produtores perceberam que não seria lá muito verossímil gravar em close uma atriz praticamente tendo orgasmo ao jogar um par de cartas numa mesa. O que vemos no lugar disso é uma Yumeko que ainda é marcada pelo entusiasmo por apostar, mas de forma muito mais controlada e restrita. A personagem tende a ter alguns ataques de excitação ao iniciar ou firmar uma aposta, mas essas são limitadas a sorrisos e pulos semelhantes àqueles dados por uma criança ao conseguir o que ela queria. Inclusive, a Miko Martineau, a atriz que interpreta Yumeko, é simpática no papel e parece fazer o melhor com o roteiro que lhe é entregue. Mesmo assim, a inconstância da personagem, que varia entre uma suposta loucura por apostas, coisa essa que, apesar de dita e repetida várias vezes durante os episódios, não é muito bem estabelecida ou comprovada pela série, e crises homicidas, não consegue criar uma protagonista com dramas e questões particularmente relacionáveis, interessantes ou ao menos engraçados e peculiares, como era o caso no anime. No anime, o grande diferencial da Yumeko, quando comparada aos outros estudantes, era de que ela apostava não por dinheiro, poder ou prestígio, mas sim pela pura emoção de se entregar à imprevisibilidade de cada jogo. É o famoso em Beth, essa dimensão da personagem se perde completamente, já que, assim como todos os outros, a Yumeko também tem seus próprios objetivos pessoais, que no caso estão ligados ao passado de sua família e relação dela com os pais dos membros do conselho estudantil. Agora, além do humor,
outro elemento intrínseco a Kakegurui são as apostas. No anime, cada episódio segue mais ou menos uma mesma lógica em que: primeiro, apresenta-se um jogo e suas regras. Segundo, o anfitrião do jogo, que é um membro do conselho estudantil, que é o criador e utilizador do jogo, é desafiado por Yumeko. E terceiro, o membro do conselho estudantil trapassa, a Yumeko identifica isso, confronta o trapaceiro e consegue vencê-lo apesar dos pesares. Em Beth, essa mesma fórmula aparece mais ou menos até os 3 primeiros episódios, esses que, de forma mais ou menos fiel, conseguem adaptar parte dos primeiros episódios do anime. A primeira aposta de Yumeko também é contra a Mary, e a Yumeko consegue identificar a trapaça da Mary e consegue subverter o jogo de forma a vencer. A segunda aposta de Yumeko é contra Suki, a contraparte de Tsuki Sumeragi, que também mantém a obsessão por colecionar unhas. E ao chegar à nova escola, a Yumeko é também recepcionada pelo Ryan, a contraparte de Ryota Suzuki, que também começa a narrativa como um bicho de estimação e desenvolve sentimentos românticos pela Yumeko. Visualmente, a série em geral aposta em uma montagem com diferentes efeitos de imagem, como split screen, grafismos em tela, imagens deslizantes, câmera aérea, cortes rápidos e rápida sucessão de imagens. E isso é utilizado para dar um certo dinamismo das ações, tanto durante quanto antes e depois dos jogos. Esse estilo de montagem, entretanto, não cumpre a mesma função do anime de atribuir urgência ou tensão aos jogos. Como esse estilo de montagem é usado toda hora, eventualmente essa estratégia ocupa mais uma função puramente estilística do que propriamente dinâmica. Em alguns episódios, inclusive, se não me engano no episódio 7, essa montagem rápida com várias imagens em rápida sucessão acaba mais por causar um efeito de vertigem do que de movimento ou tensão. Junte a isso o fato de que os jogos em si, as apostas, são pouco diversas ou interessantes. Ocorre algumas referências pontuais a algumas das apostas que ocorrem no anime, como a guilhotina de dedo da segunda temporada, mas tirando isso, lá pelo episódio 4, os jogos e as apostas que deveriam ocupar papel central na trama são substituídos por dramas pessoais pouco originais. Yumeko, por exemplo, é uma agente de vingança que vai até a escola não para apostar, mas para encontrar os responsáveis pela morte de seus pais. Essa trama, que aparece mais claramente lá pelo episódio 3, se arrasta de forma sofrível em desenvolvimentos preguiçosos e previsíveis do tipo: o culpado é fulano, não, fulano era só o capanga, o verdadeiro responsável é ciclano. O Ryan, que é interpretado pelo Ayo Solanke, comparado ao Ryota, tem um pouco mais de tempo de tela e de personalidade. Apesar disso, grande parte de sua trama é sobre seu amor não correspondido por Yumeko. Já a Mary, interpretada pela Eve Edwards, que de longe tem um dos arcos mais interessantes do anime, que vai de beneficiar-se do sistema de castas da escola para compreendê-lo como ruim e inadequado, em Beth, a Mary fica no marasmo de querer voltar a ser membro do conselho estudantil em um romance mal escrito entre ela e a Riri, uma versão de Riri Momobami. Agora, falando no conselho estudantil, no anime, cada membro tem no mínimo um episódio focado em si, em que a sua personalidade é delineada em camadas, essas que vão se revelando conforme essa pessoa é confrontada pela Yumeko. A Itsuki, por exemplo, é insegura e trapaceia como uma forma de reafirmar o seu poder financeiro sobre os outros. Uma vez sendo derrotada por Yumeko, ela aprende a tornar-se mais segura de si e de suas decisões, o que materializa-se em sua aposta contra o Kaede. Já em Beth, poucos dos membros do conselho estudantil são alvos de destaque e aqueles que são, infelizmente, acabam reduzidos a arquétipos ou tipos de personagens sem maior profundidade, como a gay Regina George, Edgelord Frígida e a chefona com problemas de regulação de humor. Personagens mais sérios, como o próprio Kaede e a Sayaka, ficaram de fora da adaptação. A Kira, interpretada pela Clara Alexandrova, a versão de Beth de Kirari Momobami em especial, foi a que mais sofreu aqui. A sua aura intimidadora e perigosa, uma sombra que afirma seu poder de forma quase que não verbal, é colocada aqui como uma adolescente com problemas familiares que quer desesperadamente a aprovação de seus pais. Além disso, todo o subtexto lésbico de Kakegurui em geral, mas em particular entre a Kirari e a Sayaka, desaparece totalmente nessa adaptação. O motivo? Não faço ideia, já que Kakegurui é conhecido justamente por ser o anime das lésbicas apostadoras. E nesse campo, o que fizeram com a Midari Kishima, que em Beth é a Dori, parece até um sacrilégio.
A personagem que no anime é totalmente obcecada pela Yumeko torna-se nessa adaptação uma mulher louca obcecada por um homem. Mas enfim, voltando a falar sobre as apostas, os jogos em si ocupam cerca de 5 ou 10 minutos da duração total. Além de penar no quesito variedade, a maioria das apostas é baseada em uma mesma lógica de jogo de cartas. Os jogos em si não são interessantes e não existe peso ou tensão narrativa alguma. Parece que vencer ou perder em bet não faz diferença, já que a aposta em si não é o ponto focal ou uma tangente de conflitos entre os personagens. Apostar parece ser muito mais uma referência obrigatória ao anime e ao mangá, mais do que qualquer outra coisa.